De volta com o cenário político TCM, nesta sexta-feira estamos conversando aqui com Larissa Rosado, ex-deputada estadual e atual presidente do PSDB Mulher. Você de casa pode participar através de todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Você manda a sua pergunta, a sua interação, manda também o que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro. A gente quer saber. Manda mensagem, se tiver foto e vídeo, manda também que a gente faz uma edição e traz aqui nos próximos cenários políticos aqui da TCM. Agora a gente fala sobre uma situação que envolve o ex-governador Robinson Faria, ainda da época como deputado. O Ministério Público do Rio Grande do Norte denunciou o ex-governador Robinson Faria e outras 10 pessoas por peculato. O crime teria sido cometido entre os anos de 2008 e 2010, época em que o ex-governador era presidente da Assembleia Legislativa Potiguar. Ao todo, em valores corrigidos, as fraudes chegam a mais de 3 milhões e 700 mil reais. 2 dos réus também foram denunciados por lavagem de dinheiro. A denúncia é resultado da Operação Croupier, deflagrada pelo Ministério Público em 25 do mês de junho, mês passado. A ação foi um desdobramento da Operação Dama de Espada, que também apurou fraudes na Assembleia Legislativa. De acordo com as investigações do Ministério Público, o ex-secretário administrativo da Assembleia, o Rodrigo Marinho Nogueira Fernandes, ele usou parte do dinheiro desviado para pagar os salários dos empregados e insumos do aras turístico de propriedade dele lá na capital. Rodrigo também é réu no processo de Operação Dama de Espadas, deflagrada em agosto de 2015 pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, sendo considerado integrante do núcleo principal da organização criminosa investigada naquela época. Rodrigo Marinho contava com o apoio de Francisco Cardoso de Oliveira Neto, que era responsável por arregimentar servidores fantasmas para serem inseridos na folha de pagamento da Assembleia Legislativa. O esquema fraudulento se dava mediante a inserção de servidores fantasmas na folha de pagamento da Assembleia para desviar dinheiro público, é o que diz a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte. O ex-governador Robinson Faria não se pronunciou ainda e a gente aguarda o desenrolar de mais esta denúncia. Interessante que tudo que vai e vem sempre vem à tona com relação a Robinson Faria, essas operações que envolvem a justiça e desvio de dinheiro público. Vamos voltar aqui com nossa entrevista. Hoje a gente está recebendo aqui Larissa Rosado, do PSDB. Falando sobre PSDB Mulher, aconteceu um evento aí que é direcionado, esse evento, para pré-candidatas do país todo. E uma das representantes, uma das palestrantes nesse evento online foi Larissa Rosado, aqui de Mossoró. Como é que a senhora tem observado ao longo dos anos a presença da mulher na política? Viu? Eu quero, inclusive, viu, antes de até responder, mandar um beijo para a Carol Ribeiro, né, que não está aqui hoje conosco, mas espero que ela esteja acompanhando a nossa participação, embora ela esteja de férias, mas eu quero mandar um beijo para ela. Falando da questão da participação da mulher na política, nós precisamos de um incentivo dos partidos para que as mulheres elas se sintam cada vez mais fortalecidas, à vontade, encorajadas a participar da política. A política ainda é uma atividade considerada muito masculina, mas nós temos conquistas importantes, não é, nesse espaço. Nós não podemos admitir, Vonúvio, que a cota de 30% ela seja feita por candidatas que sejam laranja. Nós, no PSDB, cuidamos muito da qualificação das mulheres, buscamos mulheres que tenham interesse em participar da política, para que a gente possa, com a sensibilidade feminina, a capacidade feminina, junto aos homens, logicamente, que ninguém faz as coisas só, construirmos, né, através da política, a transformação que a gente espera na nossa sociedade. Nós precisamos melhorar, né, os nossos índices. Se a gente pegar, por exemplo, a Assembleia Legislativa de 24 deputados, nós temos 3 mulheres. Nós já tivemos mais mulheres, por exemplo, na Assembleia Legislativa. A Câmara Municipal de Mossoró, a grande maioria também
de homens. Nós temos no nosso país inteiro um único estado que tem uma governadora, né, atualmente nesse mandato, é o nosso estado, Rio Grande do Norte, com a governadora Fátima Bezerra. No Senado, nós temos 2 homens e uma mulher. Então, a gente já vê por aí que existe uma diferença muito grande da ocupação de espaços entre homens e mulheres. As mulheres até representam um grande índice de pessoas filiadas aos partidos, mas quando a gente vai para a candidatura em si, essa realidade, né, não se concretiza. Então, Vonúvio, o PSDB tem um trabalho muito forte com o PSDB Mulher, conduzido nacionalmente pela ex-governadora, ex-ministra Ieda Crucius, que é a da qualificação, que é a da busca dessa mulher que está lá na ponta. Ontem, por exemplo, no evento do nosso partido, nosso evento virtual, nós tínhamos uma mulher paraibana, negra, candidata a prefeita. Nós temos aqui do Rio Grande do Norte, em Canguaretama, uma candidata que é índia, que é descendente de índio, que é a irmã Lila, que mora numa comunidade indígena, inclusive. E nessa discussão nós tínhamos, por exemplo, Ieda Cruzius, que é ex-ministra, que é uma mulher super capacitada. Então, o que é que a gente está buscando? Mostrar que é possível termos mulheres e cada vez mais mulheres na política. O PSDB Mulher, Vonúvio, não sei se minha resposta está longa, mas eu queria concluir, pelo menos, a respeito dessa questão da plataforma. O PSDB Mulher, ele lançou, como nós não temos a condição de fazer treinamentos, encontros presenciais por causa da pandemia, o PSDB Mulher lançou uma plataforma para fazer o acompanhamento das candidaturas e também divulgar as suas opiniões. Nessa plataforma do PSDB Mulher, nós podemos acessar lá artigos que são colocados diariamente sobre as posições das mulheres do partido. Nós temos lá bandeiras, que foi uma construção que eu considero muito importante, que qualquer candidata a prefeita, a vice-prefeita, qualquer mulher que queira ser candidata a vereadora, tem lá um norte para um programa de governo, por exemplo. Eu sei que a candidata a vereadora certamente não vai usar um programa de governo, mas ela tem bandeiras que o partido defende e que precisam, em alguns casos, apenas serem adequadas à sua realidade. Por exemplo, a inclusão do sal, da fruticultura para a cidade de Mossoró, as questões culturais daqui, né? Então, o PSDB já entrega para a candidata isso pronto. E elas têm que colocar apenas na sua realidade, mas tem uma orientação. Nós vamos ter, agora, a partir de julho, a qualificação dessas mulheres. Concursos sobre legislação, sobre as questões ligadas à contabilidade, orientações da pré-campanha, do uso dos meios virtuais, já que nós temos, né, essa situação, vamos dizer assim, mais forte nesse momento, porque a gente já tinha o uso das redes sociais em outras campanhas, mas essa campanha, sem dúvida, né, o uso das redes sociais, a mensagem através das redes sociais, ela será mais utilizada pelos candidatos e candidatas. Então, o PSDB Mulher, ele é um segmento do partido que é organizado, não é que eu posso dizer assim, que dá conta do recado, e que eu fico muito feliz de poder fazer parte desse grupo que luta para incentivar e que incentiva a participação de mais mulheres na política. Por falar em eleições, em campanhas, a Larissa Rosado já participou de várias campanhas eleitorais, né? Tanto aqui disputando a Prefeitura de Mossoró, quanto também a Assembleia Legislativa. E agora, em 2018, tirou 25.909 votos em todo o estado do Rio Grande do Norte. Não foi eleita por uma questão ali da matemática política. Outros que tiveram menos votos que a senhora entraram, né? E a senhora não. Mas para este ano de 2020, né, tendo em vista a votação e toda a experiência da senhora de eleições passadas, pretende disputar este ano? Vonúvio, só ressaltando essa questão que você disse, eu sou a pessoa mais votada da cidade de Mossoró, né, entre candidatos a deputado federal, deputado estadual, e eu sempre que posso agradeço ao povo de Mossoró essa confiança em mim depositada. Realmente, eu não consegui voltar à Assembleia por causa dessa questão do cálculo eleitoral,
são 5 deputados estaduais que tiveram menos votos do que eu, né, na contabilidade geral. Mas, olha, Vonúvio, hora nenhuma isso serve para desestimular minha participação na política. Como você sabe, eu, durante um período, estive como chefe de gabinete da presidência numa atividade bem diferente do que é ser deputada estadual. Desempenhei com muita tranquilidade esse papel. Me desincompatibilizei no momento em que a lei eleitoral dizia que os detentores de cargos públicos que pretendessem se candidatar precisavam se desincompatibilizar. Essa conversa, algumas pessoas disseram assim, Larissa, eu fiquei surpresa porque você se desincompatibilizou. Não existia surpresa nisso. A todo momento, o nosso grupo, nós dizíamos em Mossoró que chegaria esse momento. E não existe uma definição ainda, Vonúvio, mas com uma decisão amadurecida, não só com o meu grupo, com os meus amigos, mas também com as pessoas que fazem parte do nosso partido, o PSDB, nós tomamos a decisão de colocar o nome para que ele estivesse apto, não é, nas eleições agora de 2020. Vamos conversar, vamos dialogar, não é, para ver quais definições nós tomaremos durante esse período que agora se afunila. Nas eleições de 2016, houve uma união do grupo que estava ali em algumas eleições passadas separados. Esses grupos da prefeita Rosalba Ciarline e do grupo de Sandra Rosado. Agora, com a união a partir de 2016, como é que fica essa possibilidade aí de Larissa entrar nesse jogo político também para as eleições deste ano, mas tendo aí como a confirmação, como a gente já sabe, da possibilidade de pré-candidatura, de candidatura à reeleição da prefeita Rosalba Ciarline. Como é que fica, então, Larissa Rosado nesse meio aí entre os dois grupos? Olha, Vonúvio, nós temos realmente um grupo que apoia a prefeita, né, tem apoiado a prefeita Rosalba Ciarline, e quando a gente diz que o nome está apto, não significa necessariamente que vá haver uma ruptura. Nós estamos na discussão, nós estamos no diálogo, a prefeita sabe, acho que Mossoró inteira sabe do nosso interesse em dialogar sobre como será composta, né, essa chapa majoritária. Ela é um ser político, ela logicamente que entende, não é, que essa nossa posição é uma posição de um grupo, é uma posição de uma mulher que é ativa na política, ativa na cidade, que tem interesse no futuro da cidade. Então, eu acho que esse diálogo de como as coisas vão se comportar, ele é construído no dia a dia, não é? A gente estabelecendo diálogo entre os partidos políticos. Não tem nenhum, vamos dizer assim, tipo de estresse pelo fato de eu ter me desincompatibilizado, de eu dizer que estou à disposição do povo de Mossoró, assim como ela, né, também se coloca. Eu acho que isso é visto com absoluta tranquilidade. Tem uma questão que envolve tudo isso, que é com relação ao nome que poderá ocupar a vice-prefeitura, ou que poderá disputar ali como candidata a vice, né, como candidato a vice de Rosalba Ciarline. Muita gente já diz que não vai ser Larissa, outros já colocam Larissa. A senhora está pronta para assumir essa postura de candidata a vice? Olha, eu acho que ninguém assume uma postura de candidato a vice. O que é que o nosso grupo tem dito? A gente quer dialogar, a gente quer opinar, não significa que seja uma candidatura a vice, porque quem é candidato a vice é convidado ou convidada pelo titular da majoritária. Não acredito que seja por aí. Considero essa especulação política absolutamente natural, Vonúvio. Que as pessoas conversarem, falarem, mesmo porque antes a gente não tinha, Vonúvio, uma definição da data da eleição. Essa discussão ficou até mais para frente, não é? Porque não se tinha essa data por causa da pandemia. No momento em que se decide data de convenção, data de eleição, isso tudo já começa a mudar. Acho que a gente precisa esperar um pouquinho mais, não é, para essas discussões
começarem por causa das questões ligadas à crise econômica e sanitária que a gente vive no momento. A gente vai fazer mais um intervalo comercial. Na sequência, a gente continua aqui nosso bate-papo com Larissa Rosado, presidente do PSDB Mulher do Rio Grande do Norte. Não sai daí.